Então, como eu contei para vocês, hoje o tema da nossa aula é falar a respeito dos fenótipos fisiopatológicos, né? E aí, basicamente, o que nós temos são aqueles pacientes com alterações anatômicas, e aí sim a gente vai pensar naquele paciente com retrognatia, né? Queixo para trás, o aumento da base da língua, o aumento das tonsilas palatinas, o paciente da obesidade. E nós vamos lembrar aqui desses pacientes com estreitamento da via aérea superior. Mais do que isso, a gente tem que pensar naqueles pacientes que são chamados hoje os pacientes do baixo limiar do despertar. Também vamos falar a respeito deles. Outro, aqueles pacientes da hiporresposta, da hiporresponsividade muscular, né? Principalmente no que tange aí o músculo gênio-glosso, que é o principal dilatador da nossa faringe. Então, os pacientes com baixa resposta muscular. E aquele paciente chamado do high loop gain. O que seria o high loop gain? É o paciente que tem uma resposta ventilatória exacerbada a um processo de apneia, que cursa muitas vezes com esta hiperventilação. E aí eu vou contar para vocês mais para frente também quais são os pormenores para a gente determinar estes indivíduos que vão cursar com as apneias do sono. Muito bem. Mais do que isso, nós temos que entender que não existem simplesmente só esses prejuízos anatômicos, como eu contei para vocês, que vão gerar para esses indivíduos o estreitamento da via aérea superior, mas também os fenótipos fisiopatológicos, também chamados de endótipos, para que a gente possa determinar a possibilidade de apneia obstrutiva do sono, que são, de novo, baixa resposta muscular, baixo limiar do despertar e o chamado high loop gain, que é um controle ventilatório instável. Muito bem. Então, basicamente, o que nós temos, e vocês entenderam isso, é uma premissa, é uma predisposição para um estreitamento da via aérea superior. E cá nós estamos com a comparação de dois indivíduos, um com o chamado o dito normal e o outro paciente com apneia obstrutiva do sono. Aqui nós estamos diferenciando, portanto, um paciente aqui num corte sagital em ressonância magnética e este segundo paciente em corte sagital de ressonância magnética, demonstrando o calibre da via aérea superior. Então, avaliem vocês aqui o calibre da via aérea superior deste indivíduo aqui em detrimento ao calibre da via aérea superior deste segundo indivíduo aqui. E não... por coincidência, né, esse indivíduo tem mais deposição de gordura na região submentoniana, na região aqui de giba dorsal e na região de língua. Nós vamos falar daqui a pouco para vocês que a obesidade também segue alguns padrões diferentes, fenotípicos. Um deles, a deposição de gordura na região da língua, estreitando a coluna faríngea desses indivíduos com apneia obstrutiva do sono. Bom, e aqui nós temos também a possibilidade de avaliarmos o calibre da via aérea superior num indivíduo normal, ao passo que quando nós estamos diante de um indivíduo com obesidade, nós temos o aumento da pressão extrínseca, ou também chamada pressão extrafaríngea, ou até a pressão tissular, que é aqui representada como esse P-tissue aqui, demonstrando a deposição de gordura na região do pescoço, fazendo com que haja esse estreitamento da coluna faríngea. Da mesma forma, os indivíduos com alterações esqueléticas, sejam as hipoplasias de maxila ou de mandíbula, também fazem com que haja esse estreitamento da coluna faríngea. Portanto, esses indivíduos têm propensão a um quadro de estreitamento e, como vocês sabem, esta predisposição pode gerar, né, pode beneficiar a colapsabilidade da via aérea superior. Falando do ponto de vista da obesidade, nós já falamos um pouquinho sobre ela, mas eu gosto sempre de mostrar esses slides que demonstram a diferenciação de dois indivíduos praticamente da mesma faixa etária, esse 42 anos, esse 44 anos, este com índice de massa corpórea de 27 kg por metro quadrado, né, portanto um sobrepeso, e este indivíduo aqui com índice de massa corpórea de 32, né, portanto uma obesidade grau 1. Só que vejam só, este indivíduo aqui com índice de apneia e hipopneia de 10 e este com índice de apneia e hipopneia de 63 eventos por hora. Então este com uma apneia leve do sono e este com uma apneia gravíssima do sono.
Então, claro, o fator obesidade influencia aqui, mas aí eu já queria introduzir para vocês um conceito que nós vamos falar nos próximos slides, que é a pressão crítica de fechamento. Este indivíduo aqui com uma pressão crítica de fechamento mais negativa, em menos 3,4 centímetros de água. É, portanto, um indivíduo que tem menos propensão ao colapso. E este indivíduo aqui com pressão crítica de fechamento mais positiva, né? Então, menos negativa ou mais positiva, nós temos a faringe mais colapsável, portanto, mais tendendo ao colapso. E, afinal, o que é a pressão crítica de fechamento? Nós já vamos falar para vocês nos próximos slides, mas antes da gente entrar neste conceito de pressão crítica de fechamento, eu queria demonstrar aquilo que eu falei para vocês do fator obesidade, que é, vejam dois indivíduos com índice de massa corpórea praticamente semelhantes, e este daqui cursa praticamente sem apneia obstrutiva do sono, né? Então aqui a gente faz uma polissonografia e vem com IH abaixo de 5, e esse vem com IH elevado, né, uma apneia moderada grave. E aí, a característica que a gente tem demonstrado, e os trabalhos têm trazido isso na literatura, e têm batido nessa tecla, é que pode existir diferentes formas de deposição de gordura na região do corpo como um todo. Né? Tem gente que deposita mais na região abdominal, tem pessoas que depositam mais na região cervical, e há pessoas que têm mais predisposição à deposição de gordura na região da língua. Então, vejam aqui, representado em amarelo, seria aqui a área de gordura na região da língua, que é muito maior do que comparada com esse indivíduo que não tem apneia obstrutiva do sono. E é isso que a gente tem visto ao longo das publicações. Caprichosamente tem mais deposição de gordura na região da língua, pode cursar com maior estreitamento da via aérea superior e, portanto, com maior propensão à gravidade da apneia obstrutiva do sono. Agora, aqui a representação daquele indivíduo que eu falei para vocês sobre uma hipoplasia maxilomandibular, aqui muito mais associado a um quadro de hipoplasia mandibular, fazendo com que haja estreitamento da coluna faríngea. Vejam, portanto, que aquele indivíduo que cursa com retrognatia tem mais propensão ao estreitamento da via aérea superior, portanto, mais tendendo ao colapso. Quando a gente fala em alteração nasal, também o nariz ele pode contribuir, seja pelo desvio de septo, que podem ocorrer, sejam pelas hipertrofias das conchas inferiores, seja pelas insuficiências de válvula nasal, isso é objeto também de alguns estudos, fazer a comparação dos indivíduos com insuficiência de válvula nasal e apneia obstrutiva do sono, e polipose nasal. Sejam qualquer uma dessas alterações, isso faz com que haja uma resistência à passagem de ar, fazendo com que esse indivíduo, além de respirar mais pela boca e fazer uma rotação inferior e horária da mandíbula, possa cursar com uma alteração na pressão intrínseca da faringe, uma vez que esses indivíduos fazem mais esforços para passar por esta resistência nasal. E o aumento desse fluxo aéreo numa região muscular pode fazer com que haja um aumento da negatividade da pressão intrafaríngea, fazendo com que esses indivíduos tenham mais propensão ao quadro de colapsabilidade da via aérea superior. Bom, e aí o que nós temos são estas diferenciações, como nós já introduzimos agora há pouco, do que nós chamamos dos endótipos da apneia obstrutiva do sono, né? No que diz respeito ao baixo limiar do despertar, Heidelberg, fator muscular e a colapsabilidade da via aérea superior. Este é o conceito que eu quero trazer inicialmente para vocês, né? Para que vocês entendam que não depende simplesmente de um estreitamento da via aérea superior, como nós falamos agora há pouco, mas sim da propensão que essa via aérea tem de colapso, de estreitamento. E aí nós temos, então, um conceito, que é aquele conceito que eu já permeei a respeito da pressão crítica de fechamento, e agora eu trago para vocês com maior veemência, que é a pressão crítica de fechamento, que nada mais é do que a pressão pela qual a faringe tende a estreitar, né? Então, cada indivíduo tem uma pressão crítica na qual essa faringe tende a estreitar. Então, vamos colocar de forma numérica aqui para ficar mais fácil. Então, um indivíduo dito normal tem pressão crítica de fechamento em torno de menos 15, menos 18,
menos 20. Né? Então, na medida em que cria-se uma pressão negativa num tubo muscular, esse tubo vai colapsando, vai tentando estreitar, até que cria-se uma pressão no tubo igual a zero. Essa é a pressão crítica de fechamento. Na medida em que a gente tem indivíduos com mais propensão a quadro de hipopneia ou apneia obstrutiva do sono, essa pressão crítica de fechamento tende a ser menos negativa ou até positiva, ou seja, pressões subatmosféricas ou até atmosféricas, fazendo com que esse indivíduo, no momento da inspiração, faça algum processo de estreitamento da faringe, fazendo com que esse indivíduo tenha mais propensão a quadro de apneia, hipopneias e apneias, os quadros mais graves de apneia obstrutiva do sono. Então, aqui eu gosto desse slide para mostrar que parece até um contrassenso, né? Mas a gente pensa em pressões negativas, fazendo com que haja o aumento do lúmen da faringe, e que pressões positivas fazem com que haja o estreitamento do lúmen faríngeo. Aqui é um trabalho bastante interessante para exemplificar esta pressão crítica de fechamento. Então, aqui nós temos uma representação de um indivíduo que reduz o fluxo aéreo, ele está fazendo aqui, por exemplo, de forma experimental, né? Então, ele está usando um CPAP, aí ocorre esse drop CPAP aqui, cai, né, vertiginosamente esse suporte pressórico do CPAP, e aí, assim, são feitas várias medidas, então, cada medida dessa em vermelho é o mesmo paciente para medir qual é o momento que ocorre a pressão zero ali dentro da faringe, que é o momento da pressão de estreitamento, do processo de estreitamento faríngeo, que é essa pressão na qual essa faringe se estreita. E aí, indivíduos que estreitam a faringe com pressões muito positivas, nós temos a propensão de estarmos diante de pacientes mais graves. Então, por exemplo, um paciente que fecha a faringe em pressão crítica de fechamento em torno de 5, tende a ser mais grave, né? Os trabalhos mostram que este é o paciente que seguramente vai cursar numa polissonografia com índice de apneia e hipopneia acima de 40. Tá? Depois nós temos aqueles indivíduos que ficam aqui, ó, no meio do caminho, entre menos 2 e mais 2. Então, por exemplo, este indivíduo aqui em azul, que tende a estreitar a faringe com uma pressão crítica em torno de 0,4. Esse aqui também não está isento de colapsabilidade. Ele é menos grave, né, mas ele também tem quadro de apneia obstrutiva do sono, seguramente cursando aí. Talvez aquele paciente da apneia mais leve, moderada. E o paciente mais leve, né, aquele paciente que muitas vezes vem com IH mais leve, que vem muitas vezes com mais despertares, menos dessaturações, é o indivíduo que cursa com pressões críticas de fechamento mais negativas. Portanto, faringe com menos tendência ao colapso.